Agora que você concluiu o curso de assistência primária, você está pronto para começar o curso de assistência secundária. Essa assistência é chamada secundária porque vem só após a assistência primária garantir que todas as lesões ou enfermidades potencialmente fatais sejam atendidas na ordem de prioridade do ciclo de assistência. Além disso, a assistência primária nunca para, pois você monitora constantemente o paciente usando o ABCAV e o ciclo de assistência para guiá-lo. Contudo, se o SME for demorar ou não estiver disponível, você precisará usar suas habilidades de assistência secundária. Você praticará 4 habilidades secundárias: avaliação de lesões, avaliação de enfermidades, bandagens e talas para luxações e fraturas. A avaliação de lesões o ajuda a identificar ferimentos no paciente, os quais você pode tratar ou relatar para o pessoal do SME. Sempre comece com a assistência primária, usando o ABCAV e o ciclo de assistência para guiá-lo. Avalie a situação. Pare, pense e então haja. Aplique suas barreiras de proteção, se disponíveis. Faça a declaração do socorrista enquanto avalia as vias aéreas e busca pela respiração normal do paciente. Acione o SME local se a qualquer momento você começar a prestar assistência primária ou sentir que vai precisar de ajuda. Trate de quaisquer problemas de assistência primária antes de começar uma avaliação de lesões. Informe ao paciente que você irá procurar por lesões. Segure a cabeça do paciente. Peça-lhe para mantê-la imóvel e para responder as perguntas verbalmente sem movimentar a cabeça. Faça perguntas que ele não possa responder com sim ou não. Comece pela cabeça e avance em direção aos pés. Se ele reclamar de dor na cabeça, pescoço ou costas, pare a avaliação imediatamente e mantenha o paciente imóvel até a chegada da ajuda profissional. Apalpe suavemente o rosto, procurando por deformidades. Cheque se há sangue ou outro fluido nas orelhas e no nariz. Cheque se as pupilas apresentam o mesmo tamanho e peça para ele seguir seu dedo com os olhos, sem movimentar a cabeça ou o pescoço. Observe se os olhos seguem o dedo de maneira uniforme e em sincronia. Verifique também o tamanho das pupilas. Apalpe o crânio e o pescoço à procura de anormalidades. Se o paciente reclamar ou se você encontrar algo, pare a avaliação. Deslize suas mãos sobre as escápulas e pressione-as suavemente contra as costas. Pressione os ombros para dentro e passe os dedos sobre as clavículas em direção ao centro do peito, procurando por sangue ou por algo anormal. O paciente também pode relatar dor ou outras sensações incomuns causadas por seu toque. Estabilize o ombro do paciente com uma das mãos e deslize suavemente a outra mão para baixo, passando-a sobre o braço, cotovelo e pulso. Repita o procedimento no outro braço. Peça ao paciente para mexer os dedos das mãos e para apertar as suas a fim de checar por paralisia ou fraqueza. Examine o peito à procura de deformidades. Com uma mão em cada lado da caixa torácica do paciente, pressione suavemente para dentro. Coloque delicadamente suas mãos debaixo do paciente para sentir a coluna vertebral e examine a maior área possível sem movê-lo. Se encontrar qualquer anormalidade, pare a avaliação. Peça ao paciente para avisá-lo se sentir dor. Pressione suavemente à esquerda e à direita do abdômen, tanto acima quanto abaixo do umbigo. Passe delicadamente suas mãos sobre os ossos do quadril, sentindo por inchaços ou enrijecimentos, flacidez de tecidos, protuberâncias incomuns, sensibilidades nas articulações e deformidades. Evite comprimir o quadril para dentro. Deslize uma mão para baixo sobre a coxa, joelho, parte inferior da perna e tornozelo. Peça ao paciente para mexer os dedos e para empurrar o pé contra a sua mão.
Repita tudo com a outra perna. Após esta avaliação, trate das lesões que estiverem ao seu alcance. Caso contrário, continue a monitorar o paciente usando o ciclo de assistência e relate ao pessoal do SME o que você descobriu durante a avaliação. A avaliação de enfermidades o ajuda a encontrar e a relatar problemas médicos que afetam a saúde do paciente, podendo ajudar no tratamento. Você fará perguntas e verificará a respiração, frequência cardíaca, temperatura e coloração da pele do paciente. Em sala de aula com seu instrutor, você praticará uma avaliação de enfermidades em uma pessoa saudável. Isso pode ajudá-lo posteriormente a reconhecer diferenças quando auxiliar uma pessoa doente. Comece pela avaliação primária. Após a declaração do socorrista e de garantir que o paciente está consciente e respirando normalmente, pegue algo para você ou outra pessoa anotar as informações. Há uma folha de registro de avaliação de enfermidades no seu manual do participante. Para lembrar de como começar uma avaliação de enfermidades, use o mnemônico SEMPRE. O S em SEMPRE refere-se aos sinais e sintomas. E, existência de alergias. M, medicamentos. P, condições médicas pré-existentes. R, última refeição. E E, eventos. O S refere-se aos sinais e sintomas. Um sinal é algo que você, o socorrista, observa. Já um sintoma é algo que o paciente lhe conta que está sentindo. Pergunte ao paciente como ele se sente e o que aconteceu logo antes de se sentir mal. Pergunte como você se sente agora. Em seguida, cheque a frequência cardíaca do paciente. Na região do pulso, sinta a pulsação com seus dedos, exceto o polegar. Conte-as por 30 segundos e multiplique o número por 2. A frequência cardíaca típica de um adulto em repouso é de 60 a 80 batimentos por minuto. Agora cheque a respiração. A frequência respiratória típica de um adulto em repouso é de 12 a 20 respirações por minuto. Alguém que respire perceptivelmente mais rápido ou mais devagar pode ter um problema médico. Para checá-la, observe o peito ou repouse uma mão sobre ele. Conte as respirações por 30 segundos e multiplique o número por 2. Tente contá-las sem que o paciente perceba. Procure detectar chiados, gorgolejos ou ruídos agudos. Anote se o paciente reclama de falta de ar, tontura, confusão mental, dores no peito ou dormência e formigamento nos braços ou pernas. Em seguida, verifique a temperatura e a umidade da pele. Com o dorso da mão na testa do paciente, sinta se está morna, quente, fria, úmida, pegajosa, etc. Cheque a coloração da pele. Ela está pálida, acinzentada, avermelhada, azulada, amarelada ou com erupções cutâneas pretas e azuladas? Em pacientes de pele escura, cheque por mudanças de coloração nas bases das unhas, lábios, gengivas, língua, palmas, branco dos olhos e nos lóbulos das orelhas. Um adulto em repouso normalmente apresenta pele morna e seca ao toque. Mudanças perceptíveis na temperatura, umidade e coloração podem indicar problemas. Na sequência, verifique as pupilas do paciente. Elas estão dilatadas, contraídas ou desiguais? Quaisquer destes sinais podem indicar problemas. A letra E, em SEMPRE, refere-se à existência de alergias. Pergunte ao paciente sobre alergias a remédios, insetos, alimentos, etc. Pergunte: você foi exposto a algo a que tenha alergia? Enquanto fala com o paciente, procure por braceletes de alerta médico. O paciente foi mordido ou picado por algum organismo? Em caso positivo e a reação alérgica for grave, trate-a como uma emergência médica e siga os procedimentos de assistência primária. Uma reação alérgica grave, ou anafilaxia, pode ser tratada com epinefrina. Pessoas que sofreram algum episódio anterior de anafilaxia geralmente levam consigo epinefrina autoinjetável. Deixe o paciente usar o aplicador ou o ajude a usá-lo. O M refere-se a medicamentos. Pergunte ao paciente se ele toma algum medicamento. Em caso positivo, pergunte: que tipo de medicamento você toma?
Você tomou o medicamento hoje? Quanto e quando você tomou? Se possível, obtenha os medicamentos e os entregue ao pessoal do SME assim que chegarem. O P refere-se a condições médicas pré-existentes. Pergunte ao paciente se ele tem qualquer problema de saúde, como asma, epilepsia, doença cardíaca ou diabetes. A letra R, em sempre, refere-se à última refeição. Pergunte ao paciente: você comeu recentemente? O que você comeu? Por fim, o outro E refere-se aos eventos. Pergunte ao paciente ou anote os eventos que levaram à enfermidade. Bandagens ajudam a controlar hemorragia. Emergências médicas e acidentes acontecem todos os dias, contaminantes e ferimentos. A aplicação de bandagens pode tanto salvar vidas, como no caso de uma hemorragia grave, quanto simplesmente ajudar o paciente a se sentir mais confortável. Após realizar a assistência primária e a avaliação de lesões, você pode aplicar bandagens em rolo diretamente sobre um curativo estéril. Lembre-se de que uma vez aplicado, você não remove mais o curativo do lugar. Comece abaixo do ferimento e continue enfaixando sobre ele. Enfaixe firmemente para segurar a bandagem no lugar, mas sem restringir a circulação. Deixe os dedos expostos para poder verificar se a circulação está adequada. Se estiver enfaixando um pé, dê algumas voltas ao redor do tornozelo para então enfaixar o local lesionado. Na mão, comece enfaixando ao redor do polegar e do punho. Lesões nos cotovelos e joelhos normalmente requerem que se enfaixe acima e abaixo da articulação para estabilizar a lesão. Bandagens triangulares fornecem suporte a lesões em braços, costelas ou ombros. Comece com uma das pontas da bandagem sobre o ombro do lado lesionado. Passe o braço sobre a bandagem, leve a ponta inferior da bandagem para trás do pescoço e amarre as pontas. Apoie o braço de modo que a mão e os dedos fiquem à mostra. Se você suspeitar da fratura de costelas, use uma segunda bandagem triangular para segurar o braço contra o lado lesionado do peito, ajudando a imobilizar todo o lado afetado do tronco. A bandagem de imobilização por pressão é um tratamento para picadas de cobras e para uma lista específica de venenos injetados por outros animais. Cheque com as autoridades locais antes de usar esta bandagem para outros venenos que não sejam de picadas de cobras. Idealmente, use uma bandagem elástica larga, mas você pode improvisar com qualquer material flexível, como panos ou toalhas rasgados em tiras de pelo menos 7 cm ou 3 polegadas de largura. Todas as bandagens devem ser aplicadas com a mesma firmeza usada no entorse de tornozelo ou de pulso. Aplique a bandagem o mais rápido possível após uma picada. Além disso, evite retirar roupas e fazer o paciente se movimentar. Se a picada não for num membro, simplesmente aplique pressão direta firmemente sobre o local. Se for num membro, comece aplicando a bandagem nos dedos das mãos ou dos pés e continue subindo, envolvendo o máximo que puder, incluindo o local da picada. Este método de imobilização com bandagem restringe o fluxo de fluidos corporais para dentro do membro, reduzindo a propagação do veneno. Ao adicionar uma tala, você reduz ainda mais o movimento da articulação e o alastramento do veneno. Amarre a tala ao membro usando mais bandagem. Desta forma, uma vez aplicadas, não remova as bandagens ou as talas. Busque cuidados médicos o mais rápido possível. As talas imobilizam luxações e ossos quebrados, o que diminui o risco de agravamento da lesão e de hemorragia grave, além de reduzir a dor. Você pode ter que aplicar uma tala se a assistência médica de emergência for demorar ou não estiver disponível. Quando necessárias, as talas são aplicadas somente após a assistência primária, a avaliação de lesões e a aplicação de bandagens. Imobilize a lesão na posição em que a parte do corpo foi encontrada. Não tente endireitá-la e movimente o menos possível o membro afetado. Use talas disponíveis comercialmente ou improvise com algum material rígido. Escolha uma tala longa o suficiente para imobilizar articulações acima e abaixo da lesão. Para um contato uniforme e confortável, acolchoe a tala preenchendo espaços vazios e curvas do corpo com material extra.
Fixe a tala usando uma bandagem em rolo, esparadrapo ou algum outro material disponível. Ela deve ficar justa o suficiente para imobilizar a lesão, mas sem restringir a circulação. Verifique a circulação antes e depois de aplicar a tala, pressionando suavemente as pontas dos dedos da mão ou do pé e observando se as bases das unhas recuperam imediatamente a coloração. Se não recuperarem a cor ou não houver fluxo sanguíneo, afrouxe a bandagem para a circulação retornar ao normal. Você pode apoiar um braço fraturado em uma bandagem triangular após aplicar a tala. Um ponto importante é não aplicar talas se isso for aumentar a dor ou o desconforto do paciente.